Então, pessoal, estou de volta para vocês. Não passou mais do que alguns segundos, mas para mim passou quase 24 horas. Vamos agora para a etapa 2 da orientação de estudo de língua portuguesa, missão 13. Estamos na página, vamos ver, queridões, estamos na página 135 do livro de orientação de estudos de língua portuguesa, etapa 2. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma leitura ativa, vamos ver o que esta etapa exige de nós e também vamos entender o que esta etapa quer que nós venhamos a refletir junto com meu amigo Fajuto. Vamos lá, pessoal. Leia, eu estou olhando aqui para a tela, mas eu estou olhando aqui meu tablet, né, que fica mais fácil para mim, como vocês sabem. Então vamos lá. Leia outro trecho da narrativa em que o narrador, personagem Robinson, Robinson Crusoe, comemora seu aniversário na ilha do lado de seu amigo Sexta-feira. Alerta spoiler! Então, aonde que você acha que foi baseado o assistente virtual Sexta-feira de Tony Stark, após o Jarvis se tornar o Visão? Então, foi baseado nisso aqui, ó, no Sexta-feira, que era o auxiliar, o índio auxiliar do nosso querido Robinson Crusoe. Então, leia outro trecho da narrativa em que o narrador, personagem Robinson Crusoe, comemora seu aniversário na ilha, ao lado de seu amigo Sexta-feira, ex-integrante de uma tribo de canibais, salvo por ele. Olha só que coisa linda. Então, o nosso querido Sexta-feira era um canibal. Quais serão os sentidos implícitos disso em Homem de Ferro? Não sei. Fica para você aí a dica de uma boa reflexão de intertextualidade entre Robinson Crusoe e Homem de Ferro. Beleza? Então, eles esperam que você leia esse trecho e a partir daí faça as seguintes reflexões. Primeira, observe em sua leitura como as conjunções, ligam as palavras, orações e períodos. E a segunda reflexão observe também que, com a finalidade de expressar as circunstâncias das ações, por exemplo, tempo, lugar, modo, etc., é possível empregar os advérbios. Então, pessoal, olha só. Então, continuando, temos aqui conjunções e advérbios. Cara, a pergunta que fica é: qual a definição de conjunção? Qual a definição de advérbio? Ou seja, o que é uma conjunção? O que é um advérbio? Eu tenho um livro aqui comigo, eu gosto muito desse livro, é um dos meus livros de referência de estudo. E ele, em poucas palavras, dá um conceito de conjunção muito bacana. Conjunção são palavras invariáveis, isto é, palavras que não mudam em singular e plural, masculino e feminino, aumentativo e diminutivo. São palavras invariáveis que conectam orações, isto é, orações são frases que têm verbo, estabelecendo entre elas uma relação de subordinação, ou seja, uma frase pode depender de outra, dependência, ou uma simples coordenação, ou seja, liga duas frases, então coloca elas de forma coordenada. Não lembra a palavra ordenada? Exatamente isso, porque coordenar significa colocar em ordem junto. Então você tem uma frase, uma frase ou uma oração, e depois você tem a conjunção, e você tem uma outra frase, uma oração, pode ter uma conjunção, uma outra frase, uma oração. Então você pode ter a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta frase e ou oração, certo? Léo, e o que é um advérbio? No mesmo livro, advérbio é definido como palavras invariáveis, então, como eu falei lá no PICA, né? Preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Então, advérbios são palavras invariáveis que se associam, isto é, que se ligam, que estão próximas do verbo, indicando as circunstâncias, isto é, a situação em que a ação verbal acontece.
aos adjetivos. Ela pode estar também ligada aos adjetivos, intensificando as qualidades por eles expressas. Então, por exemplo, bonito, muito bonito. Então, o muito seria um advérbio que intensifica a condição, a qualidade de beleza. Ou, no linguajar cotidiano, de boniteza. E outros advérbios, intensificando o seu sentido, beleza? Então, o advérbio ele tem essa função de intensificar o sentido de algo, beleza? Então, tá aí a definição de advérbio e a de conjunção. Continuando, então aqui tá. Então, observe em sua leitura como as conjunções ligam as palavras, orações e períodos. E observe também que, com a finalidade de expressar as circunstâncias das ações, é possível empregar os advérbios. Cara, então o objetivo da leitura desse texto é, além de você perceber relações semânticas, deixa eu ver, relações semânticas, de significação e blá blá blá, que você também perceba aí os significados, que você perceba aí o contexto, como fazer uso dessas estruturas. Inclusive, na recomendação oculta deste material, que vocês, porque nós também temos aí algumas observações, aqui ó, vamos lá, orientações didáticas para você que está aqui me acompanhando. No romance, por se tratar de um texto de maior extensão, cara, Robinson Crusoe é um texto longo. As relações semânticas, isto é, as relações de sentido, estabelecidas são muitas. E identificar o tipo de relação semântica, isto é, como os sentidos aparecem no texto. Opa! Tela escura, tela clara, de novo. Karma aí, vai estabilizar essa bagunça que tá aí, pessoal. Pronto, aí, ó, estabilizou. E identificar o tipo de relação semântica que se efetiva nesse cenário, por meio dos elementos de conexão, que são quem? Os conectivos, quem? As conjunções e os advérbios. Por meio dos elementos de conexão, compreende uma habilidade capaz de promover a apreensão da coesão do texto e, consequentemente, a verificação da coerência textual, analisando se ela existe ou não. Vou simplificar para vocês. O que se espera de vocês é que vocês percebam como as conjunções e os advérbios ajudam você a entender o texto, a entender o significado, a melhorar o significado do texto. Então, você tem que ter um olhar não só prestando atenção na história, mas prestar atenção em como as palavras ajudam a melhorar a história, melhorar os sentidos da história. Para quê? Para que você, quando for escrever, utilize estas mesmas palavras. Comece a torná-las parte do seu vocabulário. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Ai, ai, é água, povo. Vamos lá. Então, sem delongas, vamos começar aqui a ler o texto do tio Robinson Crusoe. Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar aqui. Opa, a minha iluminação tá... melhorou? Melhorou agora, né, pessoal? Tá melhor. Eu tinha esquecido de acender minha light ring. Vamos lá. Vamos melhorar aqui. Vamos ver. Cadê? Pronto. Agora estou mais visível para vocês. Vamos lá. Celebrei... Cara, primeira coisa, a gente está lendo um texto. Observa a paragrafação. Cadê? Deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Calma aí que eu tô... Agora que eu me toquei, né? Calma aí, povo. A caneta grudou aqui no tablet. Ó, vamos fazer alguns comentários aqui. Primeira coisa, observe aqui, ó. Onde eu estou marcando, onde eu estou destacando aqui no texto. Percebeu esse espacinho? Então, ó, a paragrafação. E o texto, uma das finalidades é você perceber que um bom texto, ele começa com paragrafação e todo início de parágrafo, pessoal, olha só, letra maiúscula, independente da palavra, começa com letra maiúscula. Observe uma outra coisa. O texto, ele está com que tipo de letra? Letra de forma, ok? O que significa isso? Significa que se você usar letra de forma,
você só usará letra de forma do começo ao fim do texto. E se você usar letra cursiva, ou seja, esta letrinha aqui, ó. Então começou com celebrei. Então, celebrei. Você vai até o final do texto com letra cursiva. Então, celebrei o 27º aniversário da... Calma aí. Travou aqui uma tela. Ah, povo, eu estou fazendo tudo sozinho, eu sou o único editor, tudo. Então vamos lá. Celebrei o 27º aniversário da minha vida de modo especial. Então ele está falando sobre o aniversário dele. Tinha muito a agradecer a Deus. Agora, mais do que? Pessoal, vamos parar. Existe plural de mais? Maises? Existe aumentativo maisão? Ou diminutivo maisinho? Existe plural da palavra ques? Ou quezinho, ou quezão? Não existe. Ou seja, pessoal, o que significa isso? Significa que nós estamos diante de uma conjunção, certo? Estamos diante de uma conjunção. Vamos lá. De intensidade. Vamos lá. Continuando. Tenho muito a agradecer a Deus, agora mais do que antes, já que, pessoal, de novo, existe jaz, existe ques, então temos outro que? Uma conjunção. Conjunção do quê? De causa. Qual que é a causa dele estar grato? Qual que é a causa da alegria dele? Qual que é a causa dele estar feliz no aniversário, apesar de estar ilhado? Então, conjunção, por quê? Aqui é uma palavra, são palavras invariáveis, já que o quê? Os 3 últimos anos foram particularmente agradáveis ao lado de sexta-feira. Então, olha só, é uma conjunção causal, porque ela precede a explicação da causa pela qual ele está grato. Conjunção porque está ligando a alguma coisa, está ligando um período. Mas essas palavras que são usadas para ligar são invariáveis, beleza? Deixa eu fazer uma ressalva aqui, pessoal. Esse texto tem muitas conjunções, tem muitos advérbios. A gente tem um tempo de aula. Se eu for destrinchar 100% deste texto, lascou. Essa aula, ela vai durar umas 4 horas. E não é o objetivo disso, até porque uma aula não tem 4 horas. Então, assim, eu vou correr o texto, vou observar algumas coisas, outras vão passar aí em branco. Então, o que eu vou fazer? Algumas coisas eu vou ir marcando e não vou comentar, mas eu vou deixar visto aí para vocês. Belezinha? Então, vamos continuar o texto. Já que os 3 últimos anos foram particularmente desagradáveis ao lado de sexta-feira. Tinha também o estranho pressentimento de que este seria o último aniversário comemorado na ilha. O barco estava guardado em lugar seco e protegido. Existe pessoal. Existe plural de e? Existe exão? Existe ezinho? Não existe. Por isso dizemos que o e é uma conjunção. Por quê? Primeiro, o barco estava guardado em lugar seco e protegido, esperando a época das chuvas terminar para empreender a viagem até... Olha só. Calma aí. Existe até o continente. Enquanto aguardava o tempo bom para lançar-me ao mar, eu preparava todos os detalhes. Olha só, enquanto. Existe enquantos? Enquantinho? Enquantão? Não. Então, enquanto aguardava o tempo bom para lançar-me ao mar,
eu preparava todos os detalhes necessários ao sucesso da jornada. Armazenar milho, fazer pão, secar carne ao sol, confeccionar moringas de barro, para transportar água. Sexta-feira andava pela praia à procura de tartarugas. Voltou correndo apavorado. Por que será? Olha só o nosso querido sexta-feira aqui, ó. Olha só o nosso querido sexta-feira. Então, sexta-feira usa o quê? Sexta-feira está usando Rastafari. Interessante. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Eu vou ter que diminuir um pouco aqui, senão vocês não vão conseguir ler o texto. Então, vamos lá. Cadê? Então, patrão, patrão, 3 canoas estão chegando com muitos inimigos. Já estão muito perto. Pessoal, vamos lá. Vamos analisar isso aqui, ó. Já. Meu, o que é esse já, tio Léo? O que é esse já? É um advérbio de tempo, porque este já indica o momento. Léo, por que é um advérbio? Porque está intensificando algo, pessoal. Estão, está falando alguma coisa, está qualificando. O estão já é um verbo que indica algo dentro do tempo. Mas este já, ele intensifica. Quando? Agora mesmo. Já estão muito. Temos um outro muito aqui, que é o quê? Um advérbio de intensidade, porque indica que o nível de proximidade. Já indica a intensificação do tempo. Muito indica o quê? A intensificação da proximidade. Já estão muito perto. Também outro advérbio, pessoal. É um advérbio do quê? De afirmação. Léo, como assim afirmação? Ele dá a ideia de que algo foi dito anteriormente. Que algo foi dito anteriormente e esta coisa que foi dita anteriormente continua acontecendo ainda de uma forma mais intensa. Também me assustei. Então quer dizer, aconteceu isso. Patrão, 3 canoas estão chegando com muitos inimigos. Já estão muito perto. Também me assustei. Olha só, também me assustei. Não contava com o inesperado. Os selvagens, estou lendo em outra tela. Tem um tablet aqui embaixo, tem uma tela à minha direita. Eu não sei como você está vendo agora, não consigo raciocinar. Bem, mas à minha direita tem uma outra tela, à esquerda tem uma outra tela. Vamos lá. Também me assustei. Não contava com o inesperado. Os selvagens não vinham à ilha no tempo das chuvas. Espiei-os do alto da paliçada. O que é paliçada, pessoal? Do lado, aqui temos a explicação. Cerca feita de estacas que serve de defesa. Cara, o que são estacas? Estacas são pedaços, pode ser de madeira, pode ser de bambu, pode ser de estruturas firmes. É como se fosse uma coluna, uma coluna, mas que tem uma finalidade de defesa. Com os binóculos. Então, espiei-os do alto da paliçada com os binóculos. Desembarcaram muito próximos do meu castelo. Logo, pessoal, este logo também é um advérbio. Léo, advérbio do quê? Advérbio de tempo. Por quê? Ele está indicando que algo aconteceu logo depois de alguma coisa. Então, olha só, isso é verdade? Sim, é verdade. Eles desembarcavam muito próximos do meu castelo. E aí aconteceu mais uma coisa. Logo, depois. Então, esse depois também é um intensificador do outro advérbio. Então, ele indica um momento anterior. Indica um momento anterior. Então, depois. O que significa depois? Teve uma coisa antes. Então, depois do Ribeirão. O Ribeirão, pessoal, vem de rio, tá? Então, logo depois do rio. Vamos simplificar, vamos dizer assim. O perigo nunca fora tão eminente.
Nunca. Existe nuncas, existe nuncão, existe nunquinha. Então, é um advérbio de tempo ao mesmo tempo. Então, nunca indica tempo. E também indica negação, negação dentro do tempo. O perigo nunca, isto é, em nenhum outro momento, em nenhum outro tempo, jamais aconteceu. Nunca fora. O perigo nunca fora tão iminente. Eu poderia dizer, o perigo nunca fora iminente. Isto é crítico. Mas este tão também é um advérbio de intensidade, que ele intensifica a ideia do adjetivo iminente. Cara, eu sei que é muita informação. Então o que você tem que fazer? Cara, você tem que assistir essa aula, você tem que anotar essas observações no seu caderno, no seu livro, e aí você tem que reler e reler e reler e depois aplicar isso na escrita. Não tem jeito. Então vamos lá. Voltando. Não são gente do seu povo sexta-feira. Não, patrão. São inimigos. Eu vi direitinho. Assim de tão longe, como é que você sabe? Sexta-feira. Então, olhe só aqui, pessoal. Como é que? Pessoal, como é que? O que é esse negócio aqui? Isso daqui já é uma conjunção. Aliás, é uma locução conjuntiva. Por quê? Indica como. Indica que. Indica interrogação. Indica dúvida. Indica questionamento. Então, é uma conjunção interrogativa. Mas, Léo, tem duas palavras. Pessoal, quando tem duas palavras do mesmo tipo juntas, olha só. Nós chamamos do quê? Chamamos de locução. Lembram do exemplinho que eu dei lá no começo da aula? Então, é aqui, ó. Então, temos uma locução conjuntiva. Vamos continuar. Eu sei, são todos inimigos. Talvez o objetivo de todos eles seja me pegar. Então, olha só, continuando aqui, ó. Talvez também é conjunção. Conjunção com valor de concessão. Ou seja, talvez, pode ser que o objetivo, talvez eles queiram que eu faça algo em troca de outra coisa. É uma locução, perdão, uma locução não, é uma conjunção com valor concessivo. Como assim? Talvez o objetivo de todos seja me pegar. Acalmeio. Claro que, mais uma locução conjuntiva. Aqui a conjunção ela tem a finalidade de integrar, pois integra mais informações. Ou seja, acalmeio. E depois de acalmar, eu fiz o quê? Eu acalmei e eu dei mais uma informação. Que é o quê? É a explicação que ele vai dar. Então, acalmeio. Claro que não. Claro que não tinham vindo até a ilha por causa dele. Já se... Opa, travou aqui. Calma aí. Já se passaram muitos anos. Mas, de qualquer forma, o perigo era grande. Pessoal, eu vou ir marcando para não... Mas não dá para a gente parar muito. Mas o perigo era grande. Estavam tão próximos que... Mais uma conjunção. Que conjunção é essa? Conjunção integrante. Por quê? Está integrando duas estruturas. O que foi dito anteriormente e o que está sendo dito depois. Que poderiam descobrir-nos facilmente. Se... Aí esse se, que tipo de conjunção é? Conjunção subordinativa temporal. Porque estava aí começar a indicar tempo. Se quiséssemos ter alguma chance de sobrevivência, precisávamos atacá-los primeiro, quando não esperassem. Era fundamental fazer da surpresa nosso terceiro guerreiro, que era quem? Robinson Crusoe, o Sexta-feira, e a surpresa seria o plano de contingência, seria o terceiro quê? Isto, o terceiro guerreiro fajuto. Você pode lutar? Perguntei ao meu companheiro. Sexta-feira pode guerrear? Sim, patrão. Basta dizer o que devo fazer. Carreguei 2 espingardas e
4 mosquetes. Qual o significado de mosquetes? Arma de fogo similar a uma espingarda. Com chumbo grosso, para dar a impressão de muitas balas. Por que, tio Léo? Porque, cara, como o chumbo é grosso, a hora que dá o tiro e o chumbo atinge o alvo, cara, arrebenta com tudo. Então, assim, dá a impressão de que tem um monte de gente atirando, porque o dano causado é muito maior. É chumbo grosso para dar a impressão de muitas balas. Então, temos mais uma conjunção aqui, uma conjunção que tem a finalidade de juntar esse período, adicionar mais uma informação. Preparei ainda 2 pistolas. Reparti as armas de fogo com sexta-feira e rumamos para o acampamento dos antropófagos. Antropófagos, fagos significa comer. Antropó significa humano, então comedores de homens, canibais. Então, aparentemente, a história fala que o Sexta-feira era um canibal. Deixou de ser canibal, se tornou amigo do nosso querido Robinson Crusoe e agora eles estão sendo atacados por outros antropófagos, isto é, por outros canibais. Então, vamos lá. Aí, vamos às questões. Primeiro, como Robinson Crusoe se sente em seu 27º aniversário na ilha? Pessoal, além da questão da análise textual, o que se espera é que vocês também, da análise textual, no sentido de a função de cada palavra, o que se espera é que vocês também prestem atenção no texto. Cara, o Robinson, ele estava triste, feliz, jubilante, desanimado, se matando. O que ele estava no aniversário dele? Cara, ele sente-se agradecido. Olha lá, vamos escrever. Ele se sente agradecido a Deus. Ele está agradecido a Deus pela amizade. Aí, ó, pela amizade. Não escrevam igual o tio Léo. De sexta-feira. É o seu amigo índio. E tem o pressentimento e ele tem o pressentimento de que esse será seu último aniversário na ilha. Olha que letra maravilhosa, pessoal. Não escrevam com essa letra, tá bom? É que eu tenho pouco tempo para falar com vocês. Vamos para outra questão. Vamos lá. Questão número 2. Vamos lá. Questão número 2. Cadê? Travou aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Calma. Eu tô vendo aqui que eu tô na frente da questão, né? Deixa eu... Pronto. Aí, ó, melhorou. Questão número 2. Que acontecimento faz com que sexta-feira saia correndo apavorado pela praia? E aí, pessoal, pausa e responde. Pausa e responde. Muito bem. Qual acontecimento? Vamos lá. Essa é a chegada de 3 canoas com homens desconhecidos. A chegada de 3 canoas com homens desconhecidos. Vamos lá, continuando. Deixa eu me alocar de novo para não atrapalhar as questões. Pronto. Que acontecimento faz... essa aí eu já respondi. 3. Com base no trecho lido, que características psicológicas de Robinson Crusoe são identificadas? Então, ele é agradecido? Sim, ele é agradecido. Ele é preguiçoso? De jeito nenhum, pessoal. Ele é apavorado? Ele é covarde? Não. Ele é sensato? Ele toma providência, precaução? Cara, ele faz até o plano de usar o chumbo maior para simular como se tivesse mais pessoas. Então, ele é sensato. Ele é determinado? O cara construiu o barco, ele tem um barco pronto. Então, sim, ele é determinado.
Ele é proativo, ele ficou pensando, eu vou pensar o que eu vou fazer, depois eu faço alguma coisa. Ou ele já tomou uma providência imediata, ele é proativo. Então, o que está sendo avaliado aqui, pessoal, nessa questão? Isso aqui é muito importante. Essa questão ela está avaliando o seu conhecimento de significado das palavras. Então, olha só, o objetivo do texto é que você tenha contato com palavras diferentes. E uma questão como essa, ela avalia se você sabe relacionar aquilo que você lê com palavras que resumem o sentido de um período, de uma redação, de uma frase muito maior. Então, por exemplo, agradecido. O que é uma pessoa agradecida? É uma pessoa que é grata. É uma pessoa que não é uma pessoa reclamona, desagradável, que vive se lamentando, vendo um lado ruim das coisas. Não, ele é agradecido, ele sabe reconhecer nas adversidades, ainda assim, motivos pelos quais ele é grato. Preguiçoso, que é uma pessoa preguiçosa, é aquela pessoa que tem a pia cheia de louça e procura N motivos para, de uma maneira vagabunda, não fazer o que deve ser feito. É a pessoa que tudo está desarrumado e ela não arruma o que tem que ser feito. É a pessoa que tem a tarefa e tem o tempo disponível, mas não faz a tarefa e fica à toa. É o preguiçoso. Apavorado. Apareceu um cachorro latindo no portão. Nossa, é um ladrão. Nossa, é um leão. Nossa, é um mercenário. É a pessoa apavorada. Ela começa a correr para tudo quanto é lado. Eu preciso achar uma arma, uma bazuca, porque existe um exército balançando, derrubando o portão. É um cachorro. É a pessoa desesperada ou apavorado. Sensato é a pessoa... O que é uma pessoa que tem sensatez? É que tem bom senso. Ela para pensar. Ela raciocina. Ela analisa logicamente. Opa! O pneu do carro furou. Ok, vou trocar o pneu. Opa! O pneu do carro furou numa zona onde existe muitos criminosos. Eu vou parar o carro, vou abrir o porta-mala, vou trocar o pneu, ou compensa mesmo que eu perca o pneu, eu continuar andando com o carro até um local mais seguro? Sensatez. Determinado. Nossa, o pneu do carro rasgou, mas eu não vou desistir, eu vou continuar. Aí se a roda estragar, zero de problema, eu sigo em frente e lá na frente eu conserto esses problemas. Mas nós vamos chegar no nosso destino e nós não vamos ser acometidos por um crime. É a pessoa determinada. Ela determinou aquilo. Eu vou manter a louça todo dia limpa. Não importa o que custe. Então a pessoa chegou, ela viu a pia de louça, mas ela é determinada, ela faz aquilo e depois ela parte para outra coisa. É uma pessoa que tem ordem, habitualidade, ela tem um objetivo. Se ela falar eu vou estudar todo dia, pode a casa cair, ela vai estudar. Se ela não conseguiu estudar, ela vai estudar no ônibus de pé. Se ela não conseguiu estudar no ônibus de pé, ela vai estudar no intervalo, vai estudar na hora da pausa, na hora da refeição. Ela é determinada. Se ela não tem tempo, ela vai dormir 1 hora mais tarde, mas ela vai estudar, porque ela é determinada. Ela determinou, eu não quero bagunça, eu não quero sujeira, eu não quero ficar sem estudar. Ela é determinada. E proativa? É aquela pessoa que não precisa de alguém ficar empurrando. Sabe qual que é a característica do vagabundo? Precisa sempre alguém empurrando. Vai. Eu não quero. Eu tô com preguiça. Depois eu faço. Não sei o que. O proativo não. Nossa, surgiu uma oportunidade. Beleza, bora levantar, vamos fazer. Esse é o proativo. Beleza? Questão 4. Como Robinson Crusoe e Sexta-feira reagiram diante da presença de possíveis inimigos na ilha? Ficaram dormindo? Ficaram com preguiça? Ficaram apavorados? O que eles fizeram, meus queridos e queridas picuruchas? Cara,
Vamos lá. Robinson Crusoe e sexta-feira. Então, Robinson Crusoe e sexta-feira se armaram e foram em direção aos inimigos para pegá-los. Cara, por isso que eu gosto de livros antigos. Porque esses livros, alguns livros, algumas histórias contemporâneas, formam, sabe o quê? Frouxa. Meu, ele viu o inimigo, sabe o que ele fez? Saiu correndo, deu uma voadora, bateu no peito dos inimigos e já foi para cima, sangue no olho. Cara, a finalidade de um livro desses também é mostrar o que? É valorizar atitudes. Ele foi proativo, ele foi corajoso, ele foi prudente. Vamos lá, questão 5. Vamos lá. Questão 5, deixa eu me alocar aqui. Questão 5. Releia este trecho. Carreguei duas espingardas e 4 mosquetes com chumbo grosso. A palavra em destaque. Qual que é a palavra em destaque? Essa aqui, ó. E. A palavra em destaque revela condição, isto é, imagina a condição. Ah, eu só vou lavar a louça se você me pagar. Eu só vou lavar a louça se eu tiver com vontade. Ah, eu só vou carregar a espingarda se tiver inimigos. É isso que está falando? Não. Soma. Carreguei 2 espingardas. Tipo, lavei a louça e ainda guardei as coisas. Quer dizer, fez uma ação e fez outra ação junta. Então, não indica uma ideia de fez uma coisa e mais uma coisa, isto é, fez 2 coisas. Então, carreguei 2 espingardas, fiz uma coisa. E 4 mosquetes com chumbo grosso, isto é, ele fez uma coisa e outra coisa. Ele fez o quê? 2 coisas. Isto indica o quê? Indica o quê, meus queridos? Indica soma. Contraste. Cara, contraste é o quê? Se isso é claro, se eu tenho uma folha branca e tenho uma folha preta, se a caneta é escura e a minha mão é clara, eu tenho o quê? Um contraste. Indica contraste? Não. Oposição. Carreguei 4 espingardas, mas não concordei com isso. É o que? Uma oposição. Lavei a louça contra a minha vontade. Indica o quê? Oposição. Então, a ideia aqui é soma. Quem é o terceiro guerreiro a enfrentar os inimigos? Questão 6. Cara, a surpresa é o terceiro guerreiro. É isso, meus queridos. Deixa eu ver. É isso? Será? Tem mais coisas? Não, é isso. É isso, pessoal. Encerramos aqui. Deixa eu aumentar aqui. Aumentar aqui. Encerramos aqui a missão 13 da tarefa 2 de orientação de estudos de língua portuguesa, nova série. Estou com vocês, então. Valeu, pessoal. Curtam, compartilhem, recompartilhem, assista, reassista. Cara, uma dica. Anota essa aula. Anota. Pega um caderno, anota. Usa marca-texto. Entope o seu livro de anotação, entope o seu livro de rabisco. Ah, isso significa isso, isso é um advérbio, isso é uma conjunção, esse tipo de conjunção, esse outro tipo. Anota, escreve texto, usa essas palavras no seu cotidiano, beleza? Eu sou o tio Léo, fico por aqui. Se você quer saber mais de gramática, procure meu curso de gramática que está disponível em alguma das playlists do meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fique com Deus, pessoal. Até mais e... Aqui.